Olá, turma! Saudade de vocês. Espero que estejam todos bem nesse momento que exige do mundo uma corrente pelo coletivo, né? Que a gente consiga superar esse momento de crise e aprender as lições que elas nos apresentam. Então, a gente retoma o nosso olhar para o conteúdo de oclusão. Eu sugiro que quem não foi à aula de oclusão inicial e que ainda não colocou o material em dia, comece pela aula anterior, onde a gente define o que é oclusão, quais são os critérios para o posicionamento do dente, à medida que a carga oclusal mastigatória é dissipada axialmente no longo eixo do dente, certo? Além disso, a gente viu também as funções de cada grupo dentário e o efeito que a carga excessiva ou mal direcionada ao dente pode ocasionar, tá bom? Então, a gente parou nessa classificação de Engel, também conhecida como chave molar. Lá na frente, quando vocês estiverem estudando na pediatria, eles vão apresentar bastante a chave molar. É importante pensar que a classificação de Engel ela é uma classificação dentária, tá? Ela não leva em consideração as bases ósseas, maxila e mandíbula. Então, eu não sei como estão as bases ósseas. Eu estou pensando única e exclusivamente aonde estão os nossos elementos dentários, tá? Especialmente o molar. E nós temos essa classificação. Classe 1, 2 e 3, sendo que a classe 2 apresenta subdivisões, divisão primeira e divisão segunda. Vou passar para o próximo slide para a gente visualizar direitinho o que é cada uma dessas classificações. Observem aqui, nessa imagem, as estruturas que nós vamos levar em consideração. Nós vamos observar o primeiro molar, tanto o superior quanto o inferior. Então, nós vamos olhar para a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, olhar onde é que está o seu vértice, a sua ponta de cúspide, e vamos buscar a relação dela com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Percebam na classe 1 a coincidência entre a ponta da cúspide mesiovestibular superior com o sulco vestibular do molar inferior. Observem também a relação entre os dentes anteriores. Eles estão com o overjet e overbite, conteúdo que vimos também na aula anterior, harmonizados. E a relação canino. Olha o canino superior, a sua pontinha de cúspide, seu vértice, coincidindo com a aresta distal do caninozinho inferior. Agora vamos olhar para a classe 2. Na classe 2, a ponta da cúspide mesiovestibular do molar superior está mesial em relação ao sulco vestibular do primeiro molar inferior, tá? Além disso, observem a relação entre os caninos. O canino superior está bem mesializado em relação à aresta distal do inferior. E observem a relação dos dentes anteriores também, certo? A gente vai já subdividir a classe 2 e ficar bem claro para vocês. E na classe 3, olha só. Na classe 3, a ponta da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior está distalizada em relação ao sulco vestibular do primeiro molar inferior. Além disso, observem o canino, também distalizado em relação ao inferior. Tudo bem? Vamos continuar mostrando umas imagens nos próximos slides. Classificação de Engel. A classe 2 apresenta duas subdivisões. Olha só a divisão 1. O que acontece? A gente viu que a ponta da cúspide superior está mesializada em relação ao sulco vestibular. E vimos que os dentes anteriores não estão com overjet e overbite normais. Na divisão 1, os dentes anteriores estão vestibularizados, certo?
Nesse caso, não tem um trespasse vertical suficiente, o overbite é negativo, e o overjet, que é o trespasse horizontal, está aumentado. Não existe toque entre os incisivos superiores e inferiores. Tudo bem? A gente consegue visualizar isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha só. Certo? Trespasse horizontal aumentado e trespasse vertical não tem toque, tá? Tá nulo. Então vamos para o próximo slide. Na subdivisão 2, gente, esse slide tá errado, legal, né? Porque apesar de não ser ao vivo, a gente consegue ver que deu um erro aqui. Mas, ó, no paciente classe 2, esse aqui é um classe 1 compensado nessa imagem, tá? Não levem ele em consideração. No classe 2, a gente sabe que a ponta da cúspide desse dente está mesializada em relação ao sulco central. Não existe essa coincidência aqui. Aqui é uma chave molar classe 1. Mas se aqui a gente estivesse na classe 2, o que a gente observa? Observa os dentes anteriores verticalizados, lingualizados. Eles não estão vestibularizados como na divisão 1, tá bom? A grande dificuldade da aula vídeo é que a gente não tem uma interação para saber se vocês estão entendendo. Mas eu me coloco à disposição. A gente pode fazer semana que vem um momento online, se vocês quiserem, para a gente tirar qualquer dúvida, tá bom? Esse monte de dente aqui apinhada, é porque a gente está olhando uma dentição infantil, onde tem dentinho de leite e dentinho permanente, ainda em processo de erupção. Olha só, aqui a gente consegue visualizar bem a classe 2, divisão 1 e divisão 2. Na divisão 1, olha só, dentes vestibularizados. E na divisão 2, dentes lingualizados ou verticalizados, tá? Enquanto que na classe 3, olha só, o sulco está distalizado, a ponta da cúspide está distalizada e o sulco está mesializado. Eles não coincidem. E a relação de dentes anteriores fica dessa maneira, tá? Vamos seguir. Dúvidas, me perguntem, tá certo? Existem alguns estudos que relacionam a análise do eixo facial com a postura. Tá? Isso é um olhar mais do fisioterapeuta, é um olhar do pessoal que faz RPG, reprogramação global postural, e aí eles observam algumas alterações posturais nos pacientes e a relação disso com a classificação de Engel e com as bases ósseas esqueléticas de maxila e mandíbula. Olha só, mais um título de ilustração. O paciente chave molar classe 1 com uma postura adequada, o classe 2 com uma anteriorização da cabeça, uma retificação da coluna cervical, e o classe 3, ele impõe o torso, né, que é a região torácica, mais para frente, e tentando compensar essa mandíbula protruída, né, avançada. Mas não se preocupem com isso não, isso eu trouxe a título de informação mesmo, tá? E aí, minha gente, a gente entra em novos conceitos agora. Vamos lá? Sem medo de ser feliz, vocês estavam com muito medo dessa parte. A maxila e a mandíbula se relacionam, e isso faz parte do estudo da oclusão, tá? Nós vamos discutir algumas posições importantes, dentre elas a relação cêntrica, ou RC, a posição de máxima intercuspidação habitual, também conhecida como MIH, e a relação de oclusão cêntrica,
tá? A posição de repouso, vamos começar por ela? Olha só, as relações maxilo e mandibulares, elas podem ser estáticas ou dinâmicas. As estáticas são exatamente essas três que nós vamos abordar: a relação cêntrica, a máxima intercuspidação habitual e a relação de oclusão cêntrica. Lembrando que estático é o que não se move. A gente está pensando em posições paradas da maxila e da mandíbula. E as posições de relação maxilo-mandibulares dinâmicas são os movimentos que a mandíbula realiza, que são movimentos de abertura de boca, fechamento de boca ou elevação de mandíbula, protrusão, que é a anteriorização da mandíbula, lateralidade, para a direita e para a esquerda. Então, também vamos abordar a movimentação mandibular. Tá tudo bem? É tão difícil dar aula sem saber como é que vocês estão? Se vocês estão bem? O que vocês estão comendo? O que vocês estão fazendo? Mas vamos lá, vamos para frente. A posição de repouso é quando provavelmente vocês estão agora. Vocês estão assistindo a aula, vocês não estão conversando, vocês não estão lateralizando a mandíbula, vocês estão em repouso. O que deve estar acontecendo nessa posição? Os lábios devem estar levemente selados, tocando, e os dentes sem tocar. Essa é a posição que a mandíbula acontece quando o paciente está em pé ou sentado e os músculos da mastigação estão parados. Eles não estão, gente, com atividade muscular zero, porque nós temos atividade muscular para equilibrar a força da pressão da gravidade, né? E só seria zero atividade muscular se nós estivéssemos num planeta onde a gravidade fosse zero, como a Lua, por exemplo. Então, nós temos um tono muscular mínimo necessário para manter a nossa posição postural de repouso, tá? Então, eu vou fazer aqui a posição postural de repouso. Ó. Vou ficar quietinha com os lábios selados, os dentes desencostados e sentada olhando para vocês. Essa é uma posição de repouso. Os dentes não devem se tocar. E muitas vezes os pacientes não sabem disso. Então, muitos buscam tocar os dentes superiores e inferiores, solicitando atividade muscular exagerada, onde ela deveria estar em repouso. Tudo bem? Bora para frente. Olha só. Na posição de repouso, vocês estão tendo aí uma imagem de um paciente numa vista lateral, certo? Nós temos uma medida vertical do terço inferior da face. Essa é a dimensão vertical de repouso, DVR, quando nós estamos com os lábios selados e os dentes desencostados. Então, se nós pudéssemos medir com um instrumento chamado compasso de Willis, que vocês vão adquirir para prótese, ele vai medir da base do nariz até a parte inferior do mento do paciente, certo? E essa medida é a dimensão vertical de repouso. Lá na prótese a gente conversa mais sobre ela, porque ela vai ser buscada. Por que, Khadija, que eu vou buscar a dimensão vertical de repouso? Porque os autores afirmam que a dimensão vertical de repouso não muda. Mesmo que o paciente perca elementos dentários, ela se mantém a mesma. Então, quando eu estou diante de um paciente parcial ou totalmente desdentado, eu vou precisar confeccionar uma reabilitação através de próteses. E eu vou buscar um ponto de início do tratamento, que é uma dimensão vertical de repouso, porque ela é imutável durante toda a nossa vida, ok? Mas lá na prótese a gente conversa mais sobre ela, sobre a DVR, dimensão vertical de repouso. Olha só, nessa imagem a gente percebe nitidamente
que os lábios estão levemente selados, porém os dentes estão desencostados. E assim eu faço a minha aferição da medida da dimensão vertical de repouso do paciente. Essa medida que vai, aqui é o compasso de Willis, ó, que vai da base do mento até a base do nariz do paciente. Deveria ser por aqui. Tudo bem? O que seria essa nova posição? É a posição de dimensão vertical de oclusão. Qual é a diferença dela para a dimensão vertical de repouso? É muito simples. Na dimensão vertical de repouso, os lábios estão levemente selados, a musculatura está relaxada e os dentes estão desencostados. Enquanto que na dimensão vertical de oclusão, os dentes entram em contato. Por isso que ela recebe esse nome, dimensão vertical de oclusão. Os dentes agora entram em contato, tá? Então, essa medida, vocês devem concordar comigo, se a gente mede o compasso de Willis do repouso sem toque dentário, a gente vai ter uma medida. Vamos supor que dá 50 centímetros. Aí, eu vou medir a minha dimensão vertical de oclusão quando o paciente morde. Essa medida, dimensão vertical de oclusão, ela é menor. Ela deve ser uns 3 milímetros a menos. Então, ela vai para 40. Quanto foi que eu disse? 40 foi? Vai para 37. Se eu disse 50, ela vai para 47. Tá bom? A gente subtrai 3 milímetros. Se eu falei centímetros, é milímetros também. Porque essa medida é o espaço que acontece quando os dentes estão desencostados. Quando os dentes estão desencostados, o que é que eu posso fazer? Eu posso falar. Então, essa medida de 3 milímetros, que é a diferença entre a dimensão vertical de repouso menos a dimensão vertical de oclusão, igual a aproximadamente 3 milímetros, ela é chamada de espaço funcional livre, ou espaço livre da fala, que são os 3 milímetros que a gente usa para articular as palavras. Olha só, a diferença da dimensão vertical de repouso menos a dimensão vertical de oclusão chega no espaço funcional livre, ou espaço livre da fala, que é em torno de 3 milímetros. Tudo bem, gente? Se eu tivesse aí, vocês já estariam apavorados. Tudo bem? Dimensão vertical, de repouso, de oclusão e espaço funcional livre ou espaço livre da fala. A gente entra agora numa nova posição estática, que deve ser muito bem entendida. Vamos devagarzinho. Estou tentando ir bem devagar para ficar possível de entender sem a gente estar se vendo e eu ter que explicar de outras maneiras. A gente vai falar da máxima intercuspidação habitual. Ela é uma posição maxilar quando os dentes estão tocando. O maior número de toques dentários possíveis. Então, vamos ler aqui o conceito. É a posição intermaxilar em que ocorre o maior número de contatos dentários com o côndilo fora da posição de RC. É uma posição variável, certo? E nessa posição inicia e termina a mastigação. Então, vamos pensar. Hoje, vocês estão aí com um número de toques dentários, certo? Vamos supor que vocês ou os pacientes percam elementos dentários. Tem que fazer um canal, acabou fraturando o dente, vai perder um, vai perder dois, vai perder três. A máxima intercuspidação habitual é exatamente o maior número de toques dentários. Então, é uma posição dentária. Por isso que ela é variável, ela é mutável. Porque se eu perder um dente, a minha máxima intercuspidação habitual vai mudar.
Da mesma maneira, se eu coloco no paciente uma restauração mais alta, que impede o toque dos outros dentes, então a máxima intercuspidação também muda, certo? Por isso que a gente considera que ela é uma posição maxilar dentária mutável. Tá? Ela varia de uma pessoa para outra, ela varia se eu perder um dente, ela varia se eu botar um aparelho ortodôntico, ela varia se eu mudar os meus toques dentários, se eu não conseguir mais o mesmo número de toques dentários. A máxima intercuspidação do paciente com 16 anos pode ser uma, e a máxima intercuspidação dele com 82 anos pode ser outra. Tudo bem, gente? Vamos ver o outro conceito. Algumas imagens, observem. Nessa foto aqui da esquerda, a gente vê a máxima intercuspidação desse paciente. Observem, todos os dentes dele entrando em contato. Então, essa é a máxima intercuspidação do paciente. Aí ele colocou uma reabilitação através de próteses do lado direito, ó, certo? Com a oclusal metálica, né? Então, quando a gente coloca, a gente muda também os toques dentários. Se vocês observarem aqui no segmento inferior direito, ele não tem toques dentários. Então, a máxima intercuspidação dele já mudou do passado para hoje, certo? Ele tinha uma máxima intercuspidação no passado, quando ele tinha esses dentes inferiores, e aí ele perdeu esses dentes, os dentes superiores não têm antagonismo mais, não tocam mais nos dentes antagonistas, então a máxima intercuspidação mudou, como de costume ela muda mesmo. Vamos para frente. Observem só, esse é o mesmo paciente. Buscou a ajuda do dentista porque ele tinha essa condição superior. Observem os toques dentários. A máxima intercuspidação dele é o maior número de toques dentários. Ele tem vários toques, não tem? Ele tem toques aqui, ele tem toque aqui, ele tem toque aqui, ele tem toque aqui, certo? Ele tem vários toques. A minha mãe entrou na aula aqui, viu, minha gente? E depois ele recebeu uma reabilitação através de próteses e mudou a sua máxima intercuspidação habitual. Então, observem, depois da reabilitação com coroas cerâmicas, como mudou a máxima intercuspidação habitual dele. Esteticamente ficou mais favorável, ficou mais claro. Ele é outra pessoa, né, gente? Convenhamos. Passou por vários tratamentos dentários, desde exodontias, de dentes que não eram mais possível de salvar, dentes considerados bons periodontalmente foram limpos, raspados, alisados, dentes que deu para tratar canal, tratou canal, e sobre os pilares da prótese ele recebeu essa reabilitação protética. Um longo trabalho que exige um excelente planejamento, muito criterioso, materiais sofisticados para que a gente tenha sucesso no tratamento. Eu só quero, através dessa foto, mostrar para vocês como muda a máxima intercuspidação habitual de uma pessoa, tá? Aqui eu mostrei uma mudança muito grande, mas se eu mudo uma restauração, gente, e essa restauração desenvolve um tipo de toque precoce, a gente vai também mudar a máxima intercuspidação do paciente. A gente vai já conversar sobre isso. E aí a gente conversou, quando a gente estava vendo a anatomia dos molares, né? A gente está tentando linkar o conteúdo de anatomia dentária com a razão daquela anatomia para a oclusão de dentes. A gente viu que as cúspides palatinas superiores eram maiores do que as vestibulares. Da mesma maneira, vimos que as cúspides vestibulares inferiores eram maiores do que as inferiores. E eu falei para vocês, gente, isso tem uma razão de ser. Essas cúspides, quando dá início à intercuspidação de arco superior e inferior, elas é quem vão se tocar ativamente. Então, elas são cúspides de contenção cêntrica. Elas mantêm a dimensão vertical de oclusão do paciente. Certo?
No repouso não tem toques dentários. Então, a dimensão vertical de repouso não tem toques dentários. Mas a dimensão vertical de oclusão tem toques. E quem vai tocar são as cúspides de contenção cêntrica, que são vestibulares inferiores, elas vão tocar na fossa central dos superiores, e as cúspides palatinas superiores, que vão tocar na fossa central dos inferiores. Então, elas recebem o nome de cúspides de contenção cêntrica ou cúspide de trabalho. E a título de dica, a gente chama elas de VIPs, vestibulares inferiores e palatinas superiores. Ok? Elas são cúspides cêntricas, cúspides de suporte. Isso é muito pedido quando a gente vai fazer um concurso, quando a gente vai fazer uma prova de mestrado, doutorado, que você vai buscar uma área de reabilitação oral ou de dentística, estética, nós precisamos conhecer essas cúspides. E elas são responsáveis pela manutenção da distância vertical entre maxila e mandíbula, dimensão vertical, certo? Também tem um papel fundamental na mastigação, elas vão entrar em contato e elas são mais amplas do que as outras e mais arredondadas. Observem a mesa oclusal do dente, né? Vocês lembram que a mesa oclusal ela é definida pela parte interna das cúspides, né? Se a gente pega os vértices das cúspides, a parte interna delas é a mesa oclusal e é a parte triturante das cúspides. Tá? Então, nas cúspides VIPs, de contenção cêntrica, elas são as cúspides de suporte ou cêntricas. Enquanto que nós temos também cúspides livres, que não vão estar em contato. Então, elas são chamadas de cúspides de não trabalho. E são as cúspides livres, as linguais inferiores e as vestibulares superiores. Elas são mais pontiagudas, mais bem definidas, porque elas se desgastam menos, elas tocam menos. Minimizam o impacto no tecido. Imagine que nós não tivéssemos essas cúspides, o alimento ia direto para a bochecha, para a língua, para o assoalho bucal. Proporcionam estabilidade para a mandíbula. Direcionam a mandíbula nos movimentos de lateralidade, fechamento e abertura. Então, elas são guias, tá? Participam também na mastigação, porque elas controlam a mastigação. Elas podem não triturar, mas elas controlam o movimento mastigatório, que é composto por movimentos de lateralidade e protrusão também, além de abertura e fechamento de boca. Olha a nova posição que agora a gente vai estudar. Vimos máxima intercuspidação habitual, vimos dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão e agora a posição de relação cêntrica. A posição de relação cêntrica, minha gente, ela é uma posição articular, não é uma posição dentária. A posição dentária é a máxima intercuspidação habitual. A relação cêntrica, a gente está falando da posição da ATM. Então, ela é uma posição imutável. Antigamente, existiam inúmeras definições para a relação cêntrica. Observava-se a cabeça da mandíbula, olha só, a vertente anterior da cabeça da mandíbula e observava-se a vertente posterior da eminência articular do osso temporal. E a partir dessas duas estruturas existiam inúmeras definições. Por exemplo, a cabeça da mandíbula tem que estar centralizada na cavidade articular. Não, a cabeça da mandíbula tem que estar o mais anterior em relação à tuberosidade do osso temporal. Não, outra definição. A cabeça da mandíbula tem que estar posterior em relação à eminência articular do osso temporal. Existia um conflito enorme de definições. Atualmente, o que chegou-se à conclusão? Através de muitas pesquisas, observou-se que várias pessoas apresentam relação cêntrica diferente uma da outra. Pode ser que um aluno tenha uma relação cêntrica que a cabeça da mandíbula dele está bem centralizada dentro da cavidade articular. Outro, a cabeça da mandíbula está mais anteriorizada. No outro paciente, está mais posteriorizada.
certo? Observou-se uma variedade de possibilidades. O que atualmente a gente considera a posição de relação cêntrica? É a posição ortopedicamente mais estável para o sistema estomatognático, para a articulação temporomandibular. Em alguns pacientes pode estar centralizada, em outros anteriorizada, em outros posteriorizadas. Porém, ela é a posição ortopedicamente mais estável para o sistema, para a musculatura e para a articulação. Certo? Aqui mesmo, nós lemos a seguinte definição. Os côndilos estão centralizados nas fossas mandibulares, apoiados sobre a vertente posterior da eminência articular do osso temporal, com o disco articular devidamente interposto, certo? Sendo assim, uma posição que está relacionada estritamente com a posição condilar, sem levar em consideração os contatos dentários. Então, na máxima intercuspidação habitual, que é uma posição dentária, eu não sei aonde está a minha articulação. E na relação cêntrica, que é uma posição articular ortopédica estável, eu não sei como estão meus dentes. Se estão desencostados ou se estão tocando. Eu preciso que vocês façam essa separação. Máxima intercuspidação habitual, posição dentária. Relação cêntrica, posição ortopédica estável, onde eu não sei como estão os dentes. Certo? Repitam 1000 vezes esse slide até vocês entenderem qual a diferença de uma coisa para outra. Na videoaula vocês têm essa possibilidade, né, de ficar voltando, parando, vai no banheiro, vai fazer outra coisa e volta, pesquisa no livro, no artigo, né, discute com um colega. A gente não tem como se falar online, mas eu também estarei à disposição de vocês pelo Classroom. Então, mesmo que o paciente se torne um paciente totalmente desdentado ou que a máxima intercuspidação dele mude durante a vida, a relação cêntrica é imutável, certo? Ela é uma posição que pode ser reproduzida em qualquer fase da vida, independente da condição dentária. Por isso, lá na frente, quando a gente se encontrar no sexto semestre, que a gente conversar sobre prótese, vocês vão ver que todos os tratamentos reabilitadores, especialmente os maiores, prótese total, prótese fixa muito ampla, elas iniciam da posição de relação cêntrica, porque ela é uma posição reprodutível. Durante toda a vida, a gente mantém aquela posição. Certo? Eu botei essas duas ilustrações para vocês perceberem. Independente de virar um paciente usuário de dentadura completa ou que vai perder muitos elementos dentários, a sua posição de relação cêntrica não muda. Qual é a outra posição estática que também não muda, que a gente viu hoje? É a dimensão vertical de repouso, certo? Vamos lá para frente. Existem alguns métodos de obtenção da posição de relação cêntrica. Alguns autores preconizam que você faça uma manipulação da mandíbula bidigital ou bimanual. Alguns preconizam que o paciente esteja deitado, outros preconizam que o paciente esteja sentado. Se der tempo e nós tivermos atividades laboratoriais, eu mostro ainda esse semestre as manobras de obtenção de relação cêntrica. Se não for possível, a gente mostra para vocês lá na prótese, no sexto semestre, tá bom? E o último conceito, relação de oclusão cêntrica. A relação de oclusão cêntrica acontece quando eu coincido a relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Então, ela é uma posição intermaxilar, onde ocorre o maior número de contatos dentários, ou seja, MH, estando os côndilos em relação cêntrica, ou RC. Ou seja, existe uma coincidência entre essas duas posições. Isso é o céu.
Saibamos que poucos pacientes, 0,3, 0,5% da população, apresenta coincidência entre relação cêntrica e máxima intercuspidação. Então, a relação de oclusão cêntrica é igual máxima intercuspidação coincidindo com relação cêntrica, tá? Lá na prótese total, quando o paciente não tem mais um AMH, ele perdeu todos os dentes, e eu sei qual é a relação cêntrica dele, eu monto os dentes artificiais da dentadura em máxima intercuspidação habitual. Então, no paciente que usa dentadura completa, nós vamos buscar a coincidência da relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Então, nós vamos buscar no desdentado total a relação de oclusão cêntrica, ROC. Certo? Agora, vamos pensar algumas possibilidades. Deixa eu ver se eu consigo botar aí. Não. O paciente está sendo manipulado, né, na relação cêntrica. Aí eu estou lá manipulando meu paciente na técnica que eu prefiro, pode ser bidigital, bimanual, ele sentado, ele mais deitado. Manipulei aquela mandíbula e posicionei a mandíbula em relação cêntrica. Quando eu posiciono a mandíbula em relação cêntrica, eu não sei como estão os dentes. Confere? Confere. Então, a discrepância entre a relação cêntrica e a máxima intercuspidação habitual é comum em nós, réis mortais. 95% da população, eu ouso dizer 97%, apresenta uma discrepância da relação cêntrica para a máxima intercuspidação. Não existe a coincidência entre essas duas posições. Por quê, Cadídio? Quando a gente está dando início à manipulação da relação cêntrica e vai para a máxima intercuspidação habitual, não tocam todos os dentes juntos ao mesmo tempo. Acontece um primeiro toque antes de todos. Então, esse primeiro toque que acontece é chamado de contato prematuro. É um dentinho que vai tocar antes dos outros, para depois todos os outros tocarem e chegar na máxima intercuspidação habitual. Então, vamos lá. Manipulei meu paciente, estou buscando uma posição articular, ortopedicamente estável. Olhei para os dentes, não tem toque dentário. Agora eu quero levar o meu paciente para a máxima intercuspidação habitual, porém não tocam todos os dentes ao mesmo tempo. Existe um dente que toca antes dos outros. Esse primeiro toque dentário, quando eu estou manipulando a mandíbula, levando da relação cêntrica para a máxima intercuspidação habitual, é chamado de contato prematuro. Fisiologicamente, nós temos contato prematuro, todos nós, certo? Porém, esse contato prematuro, ele é suave. Ele gera um toque que não é percebido quando a gente fecha a boca, certo? Aí, depois que toca no contato prematuro, tocou lá, a mandíbula desliza para a máxima intercuspidação. Tocou lá no meu contato prematuro, ela vai deslizar para cima e para frente até chegar na posição de máxima intercuspidação habitual, aonde eu tenho o maior número de toques dentários. Todo mundo entendeu o contato prematuro? Perguntem lá no Classroom se tiverem dúvida. Olha só, estou manipulando minha mandíbula, tocou lá no contato prematuro e deslizou para a máxima intercuspidação habitual. O nome desse primeiro toque é contato prematuro. Ele fisiologicamente é muito suave, não é deletério. Ele pode vir a ser deletério se eu construo ele artificialmente, através de uma restauração que eu deixei alta. Vocês se lembram, semestre passado, no materiais dentários, vocês manipularam amálgama, vocês manipularam resina composta, e nós vamos utilizar esses materiais para restaurar dentes que estão cariados, destruídos, fraturados. E se eu não construo o relevo anatômico adequado
se eu coloco alto demais, material demais, ou se eu coloco baixo demais, eu vou favorecer a presença de contato prematuro grosseiro, que quando o paciente terminei a restauração, eu pergunto, você está sentindo alto? Ele fecha a boca. Estou sentindo, doutor, o contato alto. Quando eu fecho a boca, eu só sinto ele. Então, é um contato prematuro grosseiro. Esse contato prematuro grosseiro pode ser deletério para o sistema, porque o dente pode vir a fraturar, porque está recebendo uma carga muito grande. Ele pode vir a necrosar do trauma oclusal e depois evoluir para um canal. Ele pode receber uma fratura no seu longo eixo a ponto de ter que ser extraído. E ele pode causar dores musculares pela sobrecarga muscular que está sendo incedida sobre aquela região. Tudo bem? Então, nós temos contatos prematuros fisiológicos suaves e podem ser desenvolvidos contatos prematuros após uma reabilitação oral, seja ela através de uma restauração ou de uma prótese mal adaptada. Aqui, novamente, a gente visualiza a discrepância entre relação cêntrica e máxima intercuspidação e a presença do contato prematuro. Depois que toca no contato prematuro, a mandíbula desliza para frente e para cima e alcança a posição de máxima intercuspidação habitual, o maior número de toques dentários. Doida para saber se vocês estão entendendo. Olha só, essa ilustração me mostra o deslize da mandíbula desde o primeiro toque até o toque na máxima intercuspidação. A gente manipulou a paciente e observamos um contato prematuro lá no premolar, lá atrás, certo? A mandíbula estava com essa relação. Na relação cêntrica, ó. O paciente apresentava um contato prematuro. Depois que a gente ajustou o contato prematuro, a mandíbula deslizou mais para frente e o paciente conseguiu chegar na posição de máxima intercuspidação habitual, certo? Observem que eu falei desgaste, porque era após uma restauração, aí eu posso desgastar. Nos dentes naturais, normalmente a gente não faz desgaste dos contatos prematuros. Por quê, Cadilho? Porque os contatos naturais são fisiológicos, então são pequenos, são suaves, são coisas de 0,3 milímetros. Então não é um contato prematuro grande, grosseiro, abrupto, que cause fraturas dentárias, nem os malefícios de uma restauração alta. Observem, ó. Nessa imagem a gente consegue ver o contatinho prematuro, que foi o primeiro toque dentário, depois que eu manipulei a relação cêntrica e levei para a máxima intercuspidação habitual. Então, ele é o primeiro toque dentário. Depois do contato prematuro, todos os outros dentes vão se tocar, evoluindo para os contatos de máxima intercuspidação habitual. Olha só, gente, agora a gente entra na parte de posições dinâmicas, movimentos mandibulares. A gente finalizou o circuito de movimento de posições estáticas intermaxilares. E vamos dar início a tentar entender os movimentos mandibulares. Eu não vou precisar que vocês decorem esses gráficos, certo? Eu só vou precisar que vocês entendam os movimentos mandibulares. Eu acho que eu vou encerrar a aula aqui, começar essa de movimentos mandibulares. Não, eu vou postar ela completa e vocês observam se querem parar o estudo na parte estática e depois voltar nos movimentos mandibulares, tá? Porque vocês podem parar o entendimento aqui e tentar revisar todos os conceitos que nós vimos das posições estáticas. Entendidas as posições estáticas, vocês começam a aula a partir de agora, de movimentos mandibulares, tá? Então, vamos começar o novo conteúdo agora, movimentos mandibulares. Os movimentos mandibulares são
Abertura de boca ou abaixamento de mandíbula é sinônimo. Fechamento de boca ou elevação de mandíbula. Vocês sabem que nós temos músculos específicos para esses movimentos. Sabem disso, né? Além disso, nós temos o movimento de protrusão, quando a mandíbula vai ser avançada para frente, ó. Certo? Todo mundo pode fazer. Nós temos um movimento de retrusão, quando a mandíbula é movimentada para trás. Esse movimento é muito pequeno. E nós temos os movimentos de lateralidade da mandíbula. Certo? Esses movimentos podem ser visualizados pela vista lateral, pela vista horizontal ou pela vista frontal. 3 pesquisadores desenharam os movimentos mandibulares e criaram diagramas. Por exemplo, esse gráfico mais da esquerda, do plano sagital, é quando eu olho o meu paciente realizando os movimentos mandibulares numa vista lateral. Então, ele realiza os movimentos mandibulares e o professor Posselt desenvolveu um diagrama. Então, esse diagrama aqui levou o nome dele. Chama diagrama de Posselt, quando ele categorizou o movimento mandibular numa vista lateral. É como se eu estivesse olhando o movimento mandibular numa vista lateral. Outro professor fez a vista horizontal dos movimentos mandibulares. A lateralidade, a protrusão, certo? E aí ele ganhou o nome de arco de Guise, porque foi o professor Guise que fez essa visualização. E a vista frontal foi a união deles dois. Então, nós vamos mostrar agora para vocês esses movimentos mandibulares. Mas não se preocupem que eu não vou cobrar isso na prova, mas isso precisa ser sabido de vocês, que existem esses movimentos e que eles podem ser observados no plano sagital, horizontal e frontal. Ok? No plano sagital. No plano sagital, a mandíbula, olha só, ela vai sair da posição de relação cêntrica e vai tocar no contato prematuro. Aí ela desliza para a posição de máxima intercuspidação habitual. Então, a posição de relação cêntrica é essa bolinha vermelha mais de baixo. Aí, quando ele toca no contato prematuro, depois ele desliza para a máxima intercuspidação. A mandíbula vai um pouco mais para frente e para cima, certo? Dando continuidade ao movimento, o paciente vai iniciar o movimento agora de protrusão. Então, os dentes incisivos inferiores, a sua ponta, a sua parede vestibular, vai deslizar na concavidade palatina dos superiores. Então, o paciente dá início ao movimento de protrusão. Vocês podem tentar fazer aí, ó. Sai da máxima intercuspidação e desliza a mandíbula até ficar topo a topo. Esse é o início do movimento de protrusão, certo? Depois, ó, a protrusão dá início até chegar na sua condição máxima, certo? Então, aqui, gente, a gente lembra dos relevos anatômicos. Vocês se lembram que os dentes anteriores são mais lingualizados, né? Tanto os anteriores quanto os superiores, e que existe um encaixe perfeito entre a face vestibular dos inferiores e a concavidade palatina dos superiores. Então, durante o movimento de protrusão, existe o deslize desses dentes. Eles são chamados de guia anterior, porque são os dentes que guiam o movimento protrusivo, passam por esse toque. Então, é a guia anterior do movimento mandibular. Vamos continuar. Aí a mandíbula, ó, chega na sua protrusão máxima, quando os dentes inferiores ultrapassam os superiores. Ó. Vocês podem fazer isso. Mandíbula foi lá para cima, certo? E aí, ó, protruiu ao máximo e ele vai realizar agora a abertura da boca máxima. Até o final. Abriu o máximo que pôde.
estando protruído, certo? Agora ele vai dar início, ó, abriu tudo, agora vai dar início ao movimento de fechamento de boca. Aí ele já fecha sem estar protruído. E vai fechando a boca até chegar na posição de relação cêntrica. E aí, numa vista lateral, nós construímos o diagrama de Posselt, que é a visualização dos movimentos excursivos da mandíbula máximos. Não são movimentos funcionais. Ninguém vive protruindo o máximo. Ninguém vive abrindo a boca ao máximo. Certo? Aqui são movimentos limítrofes. São os maiores movimentos que a mandíbula pode realizar. E isso foi diagramado por Posselt e construído o diagrama de Posselt. Foi observado que os movimentos funcionais acontecem dentro desse diagrama. Então, mastigar, falar, deglutir, são funções do sistema estomatognático. Eles acontecem dentro do diagrama e não fora. Fora do diagrama não tem movimento mandibular. Esses são os movimentos limites máximos da movimentação mandibular. Ó, deixa eu mostrar aqui nessa imagem. Vale, não volta o slide não, é? No primeiro slide de movimentos mandibulares, tem os diagramas de Posselt, arco de Guise e o plano frontal. E dentro deles tem uma gotinha. Aquela gotinha equivale aos movimentos funcionais da mandíbula. Então, tudo que eu preciso mastigar, falar, respirar, deglutir, está lá dentro do diagrama de Posselt. No plano horizontal, o movimento mandibular, observado por Guise, sai da relação cêntrica também. Aí o que ele levou? Se o paciente realiza lateralidade para a esquerda, ele constrói essa reta, saindo da relação cêntrica. Aí ele volta para a linha média, ele constrói esse formato numa vista axial, né? E depois ele volta para a relação cêntrica, faz lateralidade para a direita e volta para a máxima protrusão. Então, ele constrói esse arco de Guise. E os seus movimentos funcionais da mandíbula acontecem dentro desse arco de Guise, certo? Enquanto que no plano frontal, eu estou olhando para o meu paciente, como se dão os movimentos? Eu saio da relação cêntrica e dou início à movimentação mandibular. Ó, tô dando início à lateralidade para a esquerda. Lateralidade esquerda e vai realizar o movimento de máxima abertura bucal. Depois, ele sai da relação cêntrica, realiza a lateralidade para a direita e depois vai para a máxima abertura bucal. Dentro desse escudo que se formou na vista frontal, dentro desse escudo estão os movimentos funcionais. Então, esses são os movimentos máximos, limítrofes da mandíbula, certo? Dentro desses movimentos estão os movimentos funcionais de mastigação, deglutição, fonética, mímica, facial e manutenção do terço inferior da face, tá? Então, tá aqui, ó, os três diagramas, o sagital, diagrama de Posselt, horizontal, arco gótico de Guise e o plano frontal. Essas gotinhas que vocês visualizam dentro dos diagramas são os movimentos funcionais da mandíbula. Olha só, como nós não realizamos movimentos de maior amplitude mandibular para realizar os movimentos funcionais. Ok? Olha o movimento protrusão. Nós demos início à visualização dos diagramas de Posselt e de arco gótico de Guise, e agora nós vamos ver os movimentos puros.
certo? Vamos iniciar com o movimento protrusivo. É quando a mandíbula é avançada para frente. Olha só. Mandíbula sai da máxima intercussão habitual. E aqui, ó, na região anterior, nós temos a guia anterior. E aqui atrás, nós temos a guia posterior, que é minha ATM, ou guia condilar, certo? Elas funcionam em sintonia. Guia anterior e guia posterior trabalham juntas no movimento protrusivo. Vamos dar continuidade à visualização. Mandíbula está indo para a sua protrusão e aí ele chega no movimento de topo a topo. Vamos de novo, ó, topo a topo. Observem que quando os dentes incisivos ficam topo a topo, acontece uma desoclusão dos dentes posteriores. Façam agora em vocês o movimento de protrusão, até que os incisivos superiores e inferiores fiquem com bordas topo a topo. Topo a topo, não precisa passar do topo a topo. Quando vocês estiverem nessa posição, vocês vão observar que os dentes posteriores desocluem, não se tocam, certo? Porque senão isso geraria interferências no movimento mandibular. A mandíbula teria que deslizar dessa interferência. Então, observem uma diferença. O que seria a diferença entre um contato prematuro e uma interferência oclusal? Guardem essa pergunta. Quando eu estiver finalizando o movimento de lateralidade, nós vamos respondê-la, tá? Observem que na protrusão, a guia anterior ou guia incisiva trabalha em parceria com a guia posterior ou guia condilar. À medida que vai acontecendo o deslize dos dentes anteriores, lá nos dentes superiores, a guia condilar também vai se movimentando, então eles trabalham em sintonia, sincronizados. E nos dentes posteriores dá-se início à desoclusão. Se houvesse toque nos dentes posteriores durante a protrusão, esse toque seria chamado de interferência oclusal e não um contato prematuro. Olha só. Se durante a protrusão tiver dentes posteriores tocando, as setas mostram interferências oclusais, que são deletérias para o sistema mastigatório. Tudo bem? Protrusão. Desoclusão de dentes posteriores. Avaliar postura habitual de mastigação. Quando a gente está mastigando, a gente traz a cabeça levemente para frente. Então, os toques posteriores ficam mais fortes, certo? Então, isso é para mostrar que quando a gente faz uma restauração num paciente, a gente faz lá a restauração, vocês vão ver lá na dentística, não sei se vocês já estão fazendo dentística, vocês vão ver que a gente está fazendo a restauração, quando a gente faz acabamento, polimento, a gente finaliza o atendimento batendo papel carbono, para conferir os toques oclusais, para ver se a anatomia ficou boa, mas se não está gerando um contato prematuro ou uma interferência. Então, nós fechamos, o paciente morde, tchan, 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 e a gente vê na abertura e fechamento se não tem toques exagerados. Mas também nós devemos avaliar na protrusão. Muita gente faz o contato com o papel carbono apenas na abertura e fechamento e esquece de avaliar a protrusão. Então, a gente deve pedir para o paciente fazer a protrusão e avaliar se aquele dente que eu restaurei não está batendo, porque senão ele criaria uma posição de interferência oclusal. Dentro da protrusão, dá-se início ao entendimento das curvas. Então, gente, quando a gente junta oclusão e escultura, é exatamente para isso. Para a gente pensar que a anatomia dentária ela tem uma razão de ser que não é unicamente estética,
certo? A anatomia dentária, ela não é reta. Vocês viram que todos os dentes são côncavos, convexos, apresentam arestas transversais, longitudinais, vértices, muitas bossas, muitas convexidades. Então, nossos dentes não são quadradinhos, não são pirâmides puras e secas, elas são arredondadas, certo? Então, eu preciso que a anatomia dentária seja arredondada e também preciso que a posição do dente no arco apresente curvaturas. A gente não já viu que os dentes incisivos inferiores são lingualizados, os anteriores também são lingualizados, o arco inferior é mais lingualizado do que o superior, para poder o superior ocluir adequadamente sobre ele, e as cargas oclusais serem dissipadas axialmente no longo eixo de cada elemento dentário, mantendo a sua saúde periodontal e o seu posicionamento no arco. Não foi? Então, para compensar as pontas de cúspides e as inclinações dentárias, nós temos curvas, várias curvas em vários sentidos, e nós vamos tentar entender essas curvas. Elas servem exatamente para compensar o nosso relevo anatômico. Vamos começar com a primeira curva de compensação, chamada curva de Spee, famosa, clássica. A curva de Spee, ela é a curva que se dá entre as pontas das cúspides dos dentes inferiores. Ela impede que os dentes posteriores se toquem nos movimentos de lateralidade e protrusão mandibular. Então, ela impede que aconteçam interferências oclusais. Vamos visualizar? Olha só. Os dentes apresentam essa curva. Vamos pensar nos dentes inferiores, nos dentes mandibulares, certo? Nós temos uma curva que acontece inicia na ponta do canino, ela é mais alta do que o primeiro premolar, que é mais alta do que o segundo premolar, e ela começa a subir no primeiro molar, sendo mais alta no segundo molar inferior. Certo? Então, isso faz com que os movimentos mandibulares aconteçam sem interferências, tanto na lateralidade quanto na protrusão. Vamos mostrar isso aqui mais para frente para vocês. Olha só. Vamos supor que eu vou desengrenar meus dentes. Vamos supor que o superior está demonstrado em vermelho e o inferior demonstrado em azul. Aí vamos supor que eles são retos, eles não são curvos. Como é que eu desengrenaria esses dentes? Se eles tivessem sido montados horizontalmente, sem curvas de compensação, eu dificilmente ia desocluir essas cúspides. Elas iam ficar travadas, presas. Então, a anatomia dentária deu-se através dessas curvas de compensação. Observem, com a curva eu consigo desenhar meu dente, ó. Consigo desocluir uma cúspide pela outra, até chegar na ponta da cúspide e eu realizar o movimento. Agora, se eu tivesse uma condição oclusal assim reta, eu não consigo desencostar os dentes, eles ficam aí, ó, certo? Muito mais difícil a desoclusão sem as curvas de compensação. Por isso que nós temos curvas de compensação e a mais conhecida é a curva de Spee. Ela é uma vista lateral, então ela inicia no canino inferior e vai até o segundo molar inferior. Vocês podem olhar no espelho. Existem curvas de Spee mais retas, curvas de Spee mais angulosas, tá? Continuando o raciocínio das nossas curvas, na protrusão acontecem, como nós vimos, a guia condilar ou guia posterior e a guia incisal ou guia anterior. Ó, então, a protrusão vai acontecer e o dente incisivo vai deslizar o anterior no superior. E a guia condilar também vai realizar esse movimento. Vocês concordam que ela cria um ângulo desse movimento em relação ao plano horizontal, em relação ao chão? Vocês concordam?
Esse ângulo formado é o ângulo da guia condilar. Nós vamos vê-lo quando formos aprender a montar o articulador. E na lateralidade? Olha só como é legal. Vamos pensar agora no movimento de lateralidade comigo, certo? Vamos supor que eu vou trazer minha mandíbula para o lado direito. No vídeo de vocês fica do lado esquerdo, né? Quando eu trago a minha mandíbula para o lado direito é o meu lado de trabalho, que é o lado para onde eu estou movimentando a mandíbula. O lado esquerdo, que é o lado oposto, o lado para onde eu não levei a mandíbula, é chamado de lado de não trabalho ou lado de balanceio, tá? Simples assim. Se eu trago a mandíbula para o lado esquerdo, o meu lado de trabalho é o lado esquerdo. E o lado de não trabalho é o lado direito. Lado de não trabalho ou lado de balanceio. Os autores mais antigos chamam de lado de balanceio. A oclusão mais atual chama de lado de não trabalho. Então, nos movimentos de lateralidade, quem vai guiar a mandíbula são os dentes laterais. Eles podem ser guiados pelo canino. A guia canina foi por muitos anos considerada a mais importante para o movimento de lateralidade, pela própria potência de implantação da raiz do canino no pilar canino, certo? Então, ela suportaria anatomicamente melhor os movimentos de lateralidade. Mas foi se observando que muitos de nós temos uma guia de lateralidade não guiada pelo canino, mas guiada pelo premolar, guiada pelo molar, guiada por um grupo de dentes posteriores. Então, existem guias de movimento de lateralidade chamado guia canino ou guia função em grupo. Canino quando é guiado pelo dente canino e função em grupo quando é guiado pelos premolares e molares. Quem é melhor, quem é pior, é uma discussão que não leva a nada, certo? Alguns pacientes se adaptam bem a ter uma guia canino e outros se adaptam bem a ter uma função de grupo. Então, vamos supor um movimento de lateralidade, certo? Onde nós estamos vendo o nosso lado de trabalho, que é o lado esquerdo da tela, e o lado de balanceio ou de não trabalho é o lado direito da tela. E essa desoclusão desses dentes posteriores vai se dar pela guia canino. Observem. O canino servindo de guia para que os dentes posteriores realizem a lateralidade da mandíbula. Então, foi guiado pelo canino. Certo? Todo mundo está vendo? Lado de trabalho e lado de não trabalho. Observem. Cúspides VIPs e cúspides LIVs. As VIPs entram em contato e as LIVs não entram em contato. São cúspides de trabalho e cúspides de balanceio, como vimos anteriormente ainda nessa aula. Se eu vou realizar a lateralidade para a direita, nosso lado direito aqui da tela, nós vamos observar canino em desoclusão, a guia vai ser gerada pelo canino e os dentes vão se desocluir. Ei, Cadídia, tô entendendo. Tô lateralizando minha mandíbula para a direita. Quem está guiando é o canino. E do lado de não trabalho, não tem toque dentário. Imaginem que eu estou fazendo lateralidade para a direita. Façam aí, todo mundo. Lateralidade para a direita. E o lado esquerdo tocando, que é o lado de não trabalho ou o lado de balanceio. Se tivesse tocando do lado de balanceio ou lado de não trabalho, eu teria uma interferência oclusal, que, como na protrusão, seria danosa ao tecido muscular e articular do sistema estomatognático, certo? Então, do lado de não trabalho, idealmente não deve ter toque dentário. Quando esse toque dentário acontece, ele é uma interferência oclusal. Função em grupo, só para mostrar para você, certo?
o paciente vai realizar a lateralidade para a direita, vai ser guiado pelos dentes função em grupo parcial ou total, premolares e molares. Observem. Então, existe o toque no canino e existe o toque pela função de grupo de premolares e molares do lado de trabalho. Observem que do lado de balanceio não está tendo toque dentário, não está tendo interferência oclusal. Vamos olhar para o outro lado. Lateralidade em função de grupo, ou seja, não é só o canino que está guiando, tem toques em premolares e molares. O lado de movimento é o lado de trabalho, para onde eu estou movimentando a minha mandíbula. E do lado de não trabalho ou balanceio, não tem toque dentário. Quase encosta, mas não encosta. Então, não tem interferência oclusal. Todo mundo visualizando, todo belezinha? Se nós estivéssemos olhando para o paciente de frente, nós teríamos uma outra curva de compensação, que seria a curva de Wilson. Pessoal, eu estou olhando para o paciente num plano frontal, num corte coronal. Então, é como se ele pudesse colocar uma bola de tênis nessa curva de compensação na vista anterior. Por isso que os dentes inferiores são mais inclinados para a lingual e os dentes superiores são mais verticalizados, para que a carga oclusal seja dissipada no longo eixo de cada elemento dentário, mantendo uma oclusão saudável. Então, isso gera a curva de Wilson, que é uma curva de compensação na vista frontal do paciente, na vista num corte coronal. Não vamos complicar, certo, gente? É só isso mesmo. Ângulo de Bennett. Esse ângulo se dá no movimento de lateralidade. Vamos tentar não confundir as coisas, porque não é confuso. Olha só. Aqui nós estamos olhando para uma mandíbula numa vista axial, certo? Num corte horizontal. Então, meu lado direito, lá, ó, do meu côndilo direito, certo? Ele forma um ângulo com esse plano sagital. Quando eu movimento a minha mandíbula, vamos olhar. Mandíbula realizou lateralidade para a esquerda. Meu lado de trabalho, lado esquerdo. Meu lado de balanceio, lado direito, certo? O ângulo formado entre o côndilo e o plano sagital é o lado de balanceio, é o ângulo de Bennett, porque foi Bennett que descobriu esse ângulo, tá? Então, observem como a mandíbula sai da cavidade articular, certo? E esse ângulo que se forma pela sua saída é o ângulo de Bennett. São ângulos padronizados no mundo todo. A gente vai ver quando a gente for ver articulador. A guia condilar tem um padrão de ângulo e o ângulo de Bennett também tem um padrão de ângulos. Ângulo de Fischer, esse é mais... Olha só, é a mesma coisa do ângulo de Bennett, só que é numa vista frontal. Ali era numa vista horizontal. E aqui, numa vista frontal, eu vejo o tanto que o meu ângulo do côndilo sai de dentro da cabeça da mandíbula para realizar a lateralidade. É o mesmo movimento, é a lateralidade. Só que um é numa vista sagital, e horizontal, e o outro é numa vista frontal. Olha só. Então, contatos bilaterais, simultâneos, contatos posteriores, contatos anteriores mais leves do que os posteriores. Nós vimos que a inserção periodontal dos incisivos apresenta inclinações das suas fibras colágenas de maneira mais horizontal, então ela suporta uma carga mais horizontal. Ela é boa para fazer o quê? Guia anterior.
enquanto que os dentes posteriores suportam mais cargas verticais da mastigação. Então, os contatos anteriores são mais leves do que os posteriores. Guia canino, é guia canino, tá? Canino é de cachorro. A nossa guia é canino. Guia canino ou função total de grupo. Cúspides de contenção cêntrica ou cúspides de trabalho, vestibulares inferiores e palatinas superiores. Protrusão, sem toques posteriores, sem interferências. Movimento de Bennett, ou seja, lateralidade, sem toque do lado de não trabalho. Linha média coincidente entre o arco superior e inferior. Trespasse horizontal ou overjet em torno de 2 e 3 milímetros. Trespasse vertical ou overbite de 4 a 7 milímetros. Certo? Relação cêntrica coincidindo com relação de máxima intercoscidação habitual, gerando a relação de oclusão cêntrica, tá? Olha só, gente, eu disse que ia responder uma pergunta, não foi? Qual é a diferença entre contato prematuro e interferência oclusal? O contato prematuro é o primeiro toque de dentes após a manipulação da relação cêntrica antes da máxima intercoscidação habitual. Então, ele é o primeiro toque de dente, quando eu estou lá na relação cêntrica, manipulando a mandíbula. E o que é a interferência oclusal? Aí eu já estou pensando em movimentos mandibulares. É quando tem dentes tocando na lateralidade do lado de balanceio e na protrusão toques posteriores. São interferências que não deveriam estar acontecendo durante os movimentos mandibulares. Oclusão mutuamente protegida é exatamente isso que eu expliquei para vocês. É quando os dentes anteriores têm toques mais leves do que os dentes posteriores. Olha só, gente, o que acontece quando o nosso paciente perde os dentes posteriores? Ele perdeu todos os dentes posteriores e ele só tem na boca os dentes anteriores. Então, os dentes anteriores, eles vão realizar todos os movimentos mastigatórios sozinhos. Aí, eles vão cortar alimento, eles vão triturar, eles vão receber carga horizontal, que é boa para eles, mas agora eles vão receber também carga vertical, que quem suportaria eram os posteriores. Aí, o que acontece com esses dentes? Eles vestibularizam. O paciente fica com os dentes vestibularizados. Por quê? Porque é muita carga para os dentes anteriores, que não vai ser bem dissipada no seu longo eixo. Então, o dente responde como? Fugindo daquele trauma oclusal. Aí ele alcança novas posições. E aí ele vestibulariza, tá? Oclusão mutuamente protegida. Ao menor movimento mandibular, haverá toque de canino e desoclusão dos dentes posteriores, na lateralidade. Guia canino e contatos posteriores simultâneos quando os dentes estão em contato. A oclusão fisiológica. O que é a oclusão fisiológica? Cádide, olha só. Eu entendi os critérios de oclusão ideal, eles são fantásticos, porém, nem todo mundo tem uma oclusão ideal. Raríssimas pessoas têm uma oclusão ideal. Muitas pessoas têm uma oclusão fisiológica, que é a oclusão que o paciente se adapta com ela. Observem essa foto. Do lado direito, o paciente tem uma mordida cruzada. Ó, deixa eu marcar aqui. Ele tem uma mordida cruzada, ó. Senhor. Enquanto que do lado esquerdo ele tem uma mordida direitinha, ó. Intercuspitação habitual legal. Mas ele não tem nenhum problema com isso. Ele tem um dente menor que o outro. Ele tem uma linha média que não coincide. Tá? Então, ele tem algumas variações em relação à oclusão ideal, mas é aceitável. Funcionalmente, ele está funcionando, mesmo que não seja ideal. Então, isso é a oclusão fisiológica, que muitos de nós temos, e os nossos pacientes.
Olha só, na oclusão fisiológica, a oclusão fisiológica permite que o paciente realize suas funções. É diferente desse outro caso que eu expliquei, da mulher que perdeu todos os dentes posteriores e só tem os dentes anteriores. Para ela comer uma maçã, para ela comer uma coisa mais dura, para ela ir para um churrasco e mastigar, ela tem que usar só os dentes anteriores. Então gerou um trauma oclusal e os dentes vestibularizaram, tá? Na oclusão fisiológica ele tem eficácia, ele tem conforto, o periodonto tolera bem, a ATM, a musculatura também estão ok. Então é uma oclusão adaptada, é uma oclusão fisiológica.